Continuamos a falar sobre céu e terra. A gente tem falado sobre Mateus 24, céus e terra passarão. E a gente volta aqui ao livro do Gênesis, no capítulo 1, no primeiro verso. A gente vai ver Jesus logo aqui na criação. A gente vai ver alguns detalhes que nos faz entender todo esse tópico de céu e terra. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, no verso 1. No início criou Deus os céus e a terra. Então no hebraico, Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, a terra e os céus sendo criado. A gente vê aqui palavra por palavra no hebraico, céus e a terra. E o que a gente vê? Algo interessante aqui, ó. A palavra que não tem significado, essa palavra aqui, o Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. A gente vê ela por duas vezes, na ligação com o céu e na ligação com a terra. E quem é o primeiro e último? A gente vai continuar vendo que Jesus é esse primeiro e último. E é importante ver que Jesus estava ali já desde a criação, como a gente vê no Novo Testamento falando, que ele estava ali na criação, e a gente vê essa operação do Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. A gente continua, mais uma vez aqui, Jesus, o primeiro e último. Deixa eu ver aqui, veja só, ligando a letra Aleph e Tav, ligando aqui o céu e a terra. A gente vê aqui o Aleph e o Tav ligando o céu e a terra. Então, Jesus ali já desde a criação estava ali nessa operação do céu e da terra. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o que a gente tem estudado? A gente vai aprofundando mais nisso. A gente vê no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versos 17 e 18, não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vive foi morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Jesus, está falando ali de Jesus, aquele que foi morto, o primeiro e último. Inclusive atributos que no Antigo Testamento se referiam a Deus, aqui se referindo no Novo Testamento a Jesus. E a gente vê isso no livro de João também, ali falando de Jesus, aquela luz que veio ao mundo, ali se referindo à criação também. Deixa eu ver aqui o primeiro e último, né? Embora o Evangelho no Novo Testamento seja escrito no grego, esse conceito hebraico do primeiro e do último, que seria as letras Aleph e Tav. Inclusive rabis por milênios, séculos, tentam estudar no Antigo Testamento, no hebraico, o significado do Aleph e o Tav, que até no hebraico moderno é utilizado também como uma ligação do objeto ali na frase, e eles tentam entender, esses rabis, o profundo significado disso. Mas a gente, com o Novo Testamento, a gente consegue entender, na verdade, primeiro e último fala de Jesus. Então ele estava ali na criação, não só ali, mas a Bíblia toda a gente vê esse Aleph Tav, uma palavra utilizada muitas vezes, é muito comum, inclusive, não é só apenas no primeiro verso de Gênesis, mas existe uma profunda ligação disso com Jesus ali na criação. Outra coisa interessante na criação que a gente vê, ainda aqui no primeiro verso de Gênesis, é que a gente vê, e no início criou Deus, Elohim, céus, os céus e a terra. O que a gente vê? Que céus é uma palavra masculina e a palavra terra é feminino. Interessante, né? Céus, o masculino e o feminino se juntando ali. Então, já desde a mitologia pagã, é verdade, que se fala dessa questão da mãe natureza, mãe terra, do pai, os céus como um pai. Mas na verdade é um conceito até bíblico.
que o paganismo, religiões aí fora, que adoram vários deuses, na verdade eles adotam e criam misticismo e modificam o que na verdade já é uma verdade bíblica. Isso é muito comum com céus e terra, por exemplo, a astrologia, da forma como eles fizeram, o que vem de uma verdade distorcida. Então, céus e terra, existe tudo ali na criação, muita ligação com isso, né? As festas de Israel, tudo ali, o calendário baseado nos luminares, céu e terra. A gente vai estudar mais sobre isso. E céus, o masculino, terra, o feminino, o que está sendo criado, o que está sendo gerado com isso, né? Lembra que todo o contexto que a gente está é Mateus 24, céus e terra passarão. Todo o contexto ali da parentela em Mateus 24, 23, Jesus falando com os fariseus. O que estaria sendo gerado? Que parentela é essa? Se é que é, né? Vamos aprofundar e ver. Existe uma verdade nisso, né? Dessa mãe natureza, desse pai, céus. A gente continua estudando. A criação que a gente vê no livro de Gênesis, muito se fala da parte científica. Vamos estudar o Gênesis e ver a parte científica. Tudo bem, mas há um modelo ali na criação, na verdade uma obra de Deus. A obra de Deus sendo feita. Veja só, 6 dias, a obra das mãos de Deus ali sendo feita. Uma obra ali nos céus e na terra, nos animais, tudo parte ali da terra. E ao 7º dia que a gente vê um descanso. Isso lembra de alguma coisa? Lembra das leis do Antigo Testamento? Um trabalho por 6 dias, no 7º descanso. A gente vê ali já desde a criação. Deus vai vendo ali que tudo ali na criação era bom. Né? É o bem e o mal. Em Gênesis 1 a gente vê ali só o bem. E fala do quê? A gente vai ver em Deuteronômio, por exemplo, que as leis do Antigo Testamento, ali dadas a Moisés, falam de escolher entre o bem e o mal. Guardar o jardim, ali, para Adão, essa palavra guardar, né, que é a mesma palavra muito utilizada na Bíblia, no hebraico, para guardar as leis. Adão e Eva ali guardando uma terra, uma posição, se a gente pode falar assim, perante Deus, traduzindo para um lado espiritual, guardando as leis do Antigo Testamento. A gente viria mais na frente com Israel e a igreja guardando as palavras de Jesus, como Jesus mesmo falou no Novo Testamento. A gente vai ver vários desses tópicos no livro de Gênesis. Tópico da semente na terra, já em Gênesis 1 a gente vai vendo a semente, as plantas, a vegetação sendo criada. Parte de frutos, fala de frutos também, já em Gênesis no capítulo 1 também. E tudo isso liga o que é um lado espiritual. A gente vê que Gênesis, no capítulo 1, é um modelo de uma criação, que é um modelo de uma obra para nossas vidas. E a gente vai vendo isso por toda a Bíblia, né? Salmos falando isso, né? Dessa obra de Deus. E quem é o homem tão pequeno? Tem a obra de Deus na criação. E quem é o homem? Nada mais do que uma obra de Deus também, que vem com suas mãos, né? Um arquiteto moldando o seu povo. E muitas vezes, infelizmente, a gente sai desse caminho, mas o objetivo de Deus é o quê? Que cheguemos a esse descanso, como fala no livro de Hebreus também. Sair de uma terra e chegar a um descanso, todo o sentido da terra prometida, né? De uma terra separada, é um local preparado para Deus, um local onde a gente gere frutos. Então, a gente olhar o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê toda uma mensagem já ali. Toda uma mensagem para o povo de Deus. E a gente vai continuar aprofundando muito, porque no capítulo 1 de Gênesis, uma base, não só o capítulo 1, mas capítulo 2, capítulo 3, todo o livro de Gênesis, inclusive, vai seguindo a sequência, inclusive base para toda a Bíblia. E como a gente tem visto no livro de Mateus 24, a gente entender isso e aplicá-lo para a história de Mateus 24, céus e terra passarão, todos os sinais ali no céu, escurecendo, sol, lua, estrelas. A gente vê muitos detalhes de uma tribulação que aconteceu também no Egito, em uma terra, Eretz, Mitzrayim, a terra do Egito,
o Eretz, que é a terra, todo esse conceito que já vem ali desde o primeiro verso e do primeiro capítulo de Gênesis. Criação, um modelo. E a gente continua falando sobre isso, que é tema também de pai e mãe, parentela, que a gente já vê desde o primeiro capítulo de Gênesis.